Bom dia, pessoal, tudo bem? Estou fazendo essa pequena gravação porque ontem eu fiz um pequeno teste e eu gostaria de compartilhar com vocês um teste assim mais neuropsicopedagógico de em quanto tempo, olhando as imagens de um determinado Instagram, de um determinado trabalho, a gente começa a acionar o sentimento de julgamento. Eu achei bem interessante porque eu passei vários dias assistindo no YouTube como que se faz macramê. Comecei a me interessar, eu pensei, vou fazer um macramê, eu acho que vai ser bem interessante, vou arrumar aí um barbante, alguma coisa e vou fazer macramê. E eu fiquei só na vontade, porque o barbante que eu tinha guardado em casa não estava mais no lugar que eu guardei. Eu passei 2, 3 dias querendo fazer o macramê de barbante. No dia seguinte, eu encontrei uma professora maravilhosa no YouTube, que tinha feito um trabalho muito bacana. Depois encontrei outra e outra e outra. E eu decidi segui-las no Instagram. Aquela que tinha as melhores peças, os melhores trabalhos, eu fiquei 10 minutos rolando no Instagram e prestando atenção em tudo que ela tinha feito. Foi o tempo suficiente, mesmo eu nunca tendo feito nenhum nozinho de macramê até hoje, eu percebi que inconscientemente eu comecei a julgar as peças dela. Essa aqui ficou muito grossa para um pedacinho de pau tão pequenininho. Aquela ali ela podia ter feito um pouquinho melhor. E quando me percebi neste contexto de julgamento, eu parei para pensar, gente, eu não fui pro Instagram dela para julgar o trabalho. Eu fui para ver o trabalho, para me inspirar se eu ia querer mesmo investir nas linhas de macramê para fazer ou não, para aprender ou não. Será algo válido? Será algo interessante? Ou como que eu poderia fazer esse trabalho? E em alguns momentos eu fiquei achando difícil. Nossa, é difícil fazer uma cortina de macramê. Meu Deus, como é caro esse trabalho. Nossa, mas também deve dar um trabalhão. No começo foi um sentimento de elogio. E isso eu percebi que é de uma forma inconsciente, porque eu não fui com essa intenção. Nem conheço a pessoa, eu achei os trabalhos de macramê lindos, mas quando eu fui ver, eu já estava preferindo umas cores em vez de outras, eu já estava selecionando peças que eu faria, peças que eu não faria de jeito nenhum, peças que eu achava bonitas e peças que eu achei muito feio, de mau gosto, sendo que a priori, meu primeiro olhar no YouTube foi de que o trabalho dela era maravilhoso. Então, eu resolvi fazer esse videozinho, né, para vocês perceberem como que é o funcionamento instintivo do ser humano. Porque há muitos anos eu trabalho com pessoas, mais de 20 anos que eu trabalho com pessoas, em várias vertentes de trabalho. Já fui muito julgada e criticada de forma destrutiva e muitas vezes eu senti raiva desse tipo de crítica irracional e muito emocional. Em outros momentos eu também fiz críticas emocionais a respeito de alguns trabalhos e eu fui me percebendo no mesmo instinto do que eu havia sentido antes. Então é muito complicado a gente julgar um trabalho que a gente nunca fez. Vocês não acham? Porque eu achei. A minha emoção foi aquela de, nossa, eu faria isso, eu não faria isso, e daqui a pouco eu já tava, nossa, tem peças pretas que não combinam com plantas escuras, por exemplo. E aí eu comecei a ter um juízo de valor de forma inconsciente e realmente o profissional que se aprofunda num trabalho psicológico, num trabalho de atendimento, ele precisa ter a sua mente e o seu bom senso
sempre alinhados ao não julgamento racional. Por quê? Porque o julgamento ele é instintivo e emocional. O julgamento, lamentavelmente, faz parte do nosso processo neurológico. Nós julgamos o tempo todo. Nós criticamos o tempo todo, mas nós não queremos reconhecer isso. A dificuldade de qualquer tratamento é justamente isso. Eu julgo se o meu filho faz ou não bem alguma atividade, se eu gosto ou não daquilo para poder educá-lo. Só que muitas vezes a linha do bom senso, ela está muito próxima da linha do respeito. E para que nós não sejamos pessoas desrespeitosas, que atraem problemas e processos até jurídicos a respeito de difamações e calúnias, nós precisamos prestar muita atenção no que nós estamos julgando de forma emocional e instintiva. Porque isso está mais alinhado ao nosso DNA animal do que realmente ao processo humano, evolutivo, biológico da nossa maturação racional. Tipo, eu não posso julgar uma pessoa que está passando fome e quis roubar um pão. Eu não posso julgar. Nunca passei fome. Não é verdade? Como que eu posso criticar um trabalho que eu nunca fiz? Como que eu posso criticar uma posição que eu nunca estive? Como que eu posso criticar e julgar a vida de alguém pela qual eu nunca passei por aqueles problemas? Então, a partir do momento que eu me formei, eu era só pedagoga. Quando eu tive um filho e eu fiquei 1 ano sem dormir, eu passei a ser mãe. E o meu olhar de mãe se misturou ao meu olhar de profissional. E eu percebi como é muito difícil hoje, nas linhas modernas de educação, criar um filho. Eu até brinco com meu marido que quando eu casei eu queria ter 4 filhos. Eu achava lindo casa cheia, eu queria ter muito filho, eu queria ter uma casa grande, eu queria, assim, um monte de coisas que não se realizaram do jeito que eu queria. E eu tive que me adaptar a essa realidade. E eu sou criticada por ter um filho só. Eu sou julgada o tempo todo, no ambiente de trabalho, no ambiente religioso, por ter um filho. E muitas vezes a gente não sabe a realidade da outra pessoa. Suas condições de saúde, suas condições financeiras, os seus sonhos profissionais, não é verdade? Então, assim, são circunstâncias que nós fazemos de forma inconsciente e que precisam ser ajustadas, precisam ser tratadas, porque o problema de ter um filho só não é meu. É do outro que não aceita que eu tenho um filho só. Não é verdade? Então, assim, muitas coisas nós precisamos agir de forma racional, principalmente nesse período de quarentena, que muitas pessoas ficaram desempregadas, muitos autônomos não conseguiram manter os seus clientes, muitos clientes também perderam os seus empregos, não puderam terminar os seus tratamentos, não puderam terminar os seus trabalhos. E somos humanos, portanto, porém, contudo, todavia, precisamos ser profissionais em primeiro lugar. E são 2 linhas que nós precisamos separar e que hoje eu percebo muita dificuldade dessa separação do meu ser humano, do meu ser pessoa e do meu ser profissional, que está ali para contribuir para a melhora da outra pessoa, para olhar o problema e, estando de fora, dimensionar uma solução mais prática.
Portanto, muita gente fala assim, ai, consultor é aquela pessoa que vê defeito em tudo, critica tudo. O perfil do consultor é ver onde está o problema. A pessoa que não consegue ver problemas não consegue ser consultora de nada. Portanto, o consultor é aquele que, junto com o problema, analisa a melhor solução. Porque nós não podemos simplesmente ver o problema pelo problema. Porque é como entrar no Instagram de qualquer pessoa, passar 10 minutos rolando as imagens e julgá-la, não é? E isso não é uma atitude racional humana plausível para seres que são racionais em comparação aos animais. Porque esse julgamento emocional ele é completamente instintivo e primitivo do nosso cérebro mais primata. E não do lado esquerdo irracional, categórico, organizativo do nosso cérebro humano. Bem, gente, era isso que eu queria falar hoje, dessa experiência que não foi intencional de jeito nenhum. Inclusive, eu continuo seguindo a professora, a tutora de macramê, que tem um trabalho maravilhoso. Eu ainda não comprei nenhuma linha para começar, mas depois eu vou ver se esse processo realmente é fácil ou é difícil. Um abraço para vocês.